A Turquia é um inimigo no sentido de que os interesses básicos da Turquia, como são percebidos pela liderança turca atualmente, entram em conflito com os interesses fundamentais de Israel. E, portanto, temos um problema estrutural que vai muito além deste ou daquele incidente ou confronto aqui ou ali. A Turquia é um problema em todas as frentes. O professor Dan Schiffman é um dos pensadores estratégicos mais respeitados e mais francos de Israel. Na nossa última conversa, grande parte do nosso diálogo se concentrou no Irã, mas hoje quero me concentrar principalmente em outra potência cuja influência está se expandindo rapidamente ao redor de Israel: Turquia. Isso já não é mais uma discussão teórica. Na semana passada, Israel bombardeou a base aérea de Abu al-Dahur, na Síria, em meio a preocupações de que a Turquia estava se preparando para expandir sua presença militar ali. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel não vai tolerar um estabelecimento militar turco na Síria que ameace Israel. A Turquia rejeitou a acusação de Israel. Professor Schiffman, há poucas semanas, o senhor descreveu a Turquia como um inimigo de Israel, um inimigo muito perigoso de Israel em todos os aspectos, exceto no militar. Israel agora bombardeou a Síria justamente porque teme o fortalecimento militar turco lá. Professor Schiffman, Israel e Turquia estão começando a entrar em uma rivalidade militar de fato? O que o senhor pensa dessa situação? Não, eu não acho que isso esteja acontecendo. Não estamos prestes a ter um confronto militar com a Turquia. Lembre-se, a Turquia é membro da OTAN. Eu também não acho que isso esteja nos planos, nem para a Turquia, nem para Israel. Mas Turquia e Israel têm interesses conflitantes na região. E deixe-me apontar um deles, que é particularmente importante a longo prazo, além dos problemas imediatos que estamos tendo na Síria e em Gaza e em outros lugares. A Turquia quer ser a rota exclusiva para energia, informação e mercadorias vindas do Oriente em direção à Europa e ao mundo ocidental em geral. E agora, especialmente após os problemas no Estreito de Hormuz, há uma pressão muito mais forte nessa direção. Eu acho que é uma direção muito positiva, onde você pode contornar os elementos chineses e radicais, criando uma cadeia de suprimentos que começa na Índia, passa pelos Emirados Árabes Unidos e pelo território da Arábia Saudita até Haifa. E você pode ter mercadorias lá. Você pode ter petróleo chegando diretamente do Golfo para o Mediterrâneo Oriental. Estamos falando também sobre a rota da informação. Estamos subestimando o fato de que o ciberespaço hoje é um elemento muito importante e estamos acostumados a acessá-lo, você sabe, por Wi-Fi e de forma sem fio. Mas você precisa de uma infraestrutura de cabos muito robusta para transportar informações em grande escala através de continentes e países. E a rota por onde isso vai passar é muito, muito importante. A Turquia quer ter um monopólio de tudo o que vai do leste para o oeste. Em primeiro lugar, o petróleo que está indo do Mar Cáspio e do Cáucaso através da Turquia para a Europa. Em segundo lugar, eles também querem recursos do Mediterrâneo Oriental, gás do Mediterrâneo Oriental, passando pela Turquia. Eles querem que toda a rota que eu descrevi antes, depois que passa pela Arábia Saudita, vá diretamente para a Turquia ou passe pela Síria. Isso ficará sob influência turca, não sob soberania turca. Os turcos querem hegemonizar a Turquia. E, na verdade, existe um problema semelhante que a Turquia tem com Israel, que o Irã também tem com Israel. O Irã queria hegemonizar o Oriente Médio. E quando tentou hegemonizar o Oriente Médio e tinha esses pactos com forças radicais no Líbano, no Iraque, na Síria, no Iêmen, tentando ganhar espaço na Jordânia, tentando até mesmo no Marrocos fincar raízes nessas áreas. Eles perceberam que no Oriente Médio só existe um poder forte o suficiente e determinado o bastante para ficar no caminho deles, porque estamos falando de forças radicais. Israel é o maior inimigo do radicalismo na região. E enquanto os europeus são tão irresponsáveis que não estão fazendo nada em relação ao que os ameaça, e os americanos às vezes adotam a abordagem mais tola para lidar com radicais. Vimos isso com Obama. Vimos isso
em menor grau com o governo Biden. Então, os americanos são muito fortes, mas não são determinados. Os israelenses são fortes e determinados. Então, se você quer hegemonizar o Oriente Médio do ponto de vista iraniano, Israel é o seu maior obstáculo. Então, além da ameaça de ódio aos judeus, do antissemitismo e da obsessão com Israel que existe em partes do mundo muçulmano, você também tem uma consideração estratégica muito sólida, dizendo que tudo o que é ruim para Israel é bom para o Irã, porque o Irã quer hegemonizar a região. Agora você tem algo semelhante com a Turquia. Eles vão em direções diferentes, eles vão até a Somália, na África. Eles estão dispostos a ir para muitos lugares. Eles já têm relações muito fortes com o Azerbaijão, que também são baseadas em relações étnicas. E eles querem se estabelecer como a principal potência no Mediterrâneo Oriental, em partes do Oriente Médio e em partes da África. E o único poder que está no caminho deles é Israel. Agora, não é tanto por causa das forças radicais, mas principalmente porque eles querem eles querem exercer hegemonia acadêmica sobre o Mediterrâneo Oriental. Os turcos e os líbios, um dos governos na Líbia, já estabeleceram um vínculo entre eles. Estão reivindicando uma zona econômica exclusiva no Mediterrâneo Oriental, às custas do Egito, de Chipre, de Israel e da Grécia, e querem se estabelecer lá. Como mencionei antes, eles querem que a rota de energia e informação passe ou pela Turquia ou por um país sob hegemonia da Turquia. No momento, eles estão pensando na Síria. Então, o único grande obstáculo, a única força que pode realmente conter a pressão turca é Israel. Some ao fato de que ele é muito próximo, Erdogan é muito próximo da Irmandade Muçulmana e o regime dele é muito próximo da Irmandade Muçulmana. A ameaça jihadista está muito profundamente enraizada lá. E você tem uma força muito radical dentro da Turquia. Veja, Mustafa Kemal, há 100 anos, conseguiu civilizar, aproximar mais da civilização ocidental cerca de 30% do 4, talvez 40% dos turcos. Mas se você for para a Anatólia, para a população mais primitiva, lá você encontra um tipo de Islã que não está aberto a se ajustar aos desafios do século XX, muito menos aos do século XXI. O problema não é o Islã, os diferentes tipos de Islã no mundo, mas aqui na Turquia vocês têm, com o apoio de Erdogan e seu regime, a parte mais incompatível do Islã, em termos de se encaixar no século XX e XXI. Então você tem uma combinação de razões. E eu estou dizendo, onde quer que Israel vá, até a Somália, onde quer que Israel vá, eles vão encontrar os turcos do lado errado. Particularmente como apoiadores do Hamas na faixa de Gaza, como apoiadores de uma Síria que será um desafio para Israel. E o que os turcos querem não é um confronto com Israel na Síria. O que eles querem é uma posição turca que enfraqueça Israel, porque, na percepção deles, tudo o que é ruim para Israel é bom para a Turquia. Assim, Israel não terá uma rota aberta para atacar o Irã quando for absolutamente necessário responder ao fato de que os iranianos estão atacando Israel com mísseis, mas Israel está atacando principalmente com aeronaves, e eles precisam sobrevoar a Síria. Então, a Turquia quer ter na Síria sistemas de defesa aérea que vão minar a posição israelense. Não porque a Turquia queira, mas porque eles querem negar isso a Israel. Porque para eles, tudo que enfraquece Israel é bom para a Turquia. Porque nós temos uma competição muito acirrada. Isso é sustentado por um ódio ideológico aos judeus, um antissemitismo do pior tipo, o de Erdogan e o das pessoas que o apoiam na Turquia. Lembre-se também, Erdogan radicalizou os turcos na Europa. Você tem milhões de turcos na Alemanha,
E eles costumavam não estar totalmente integrados na Alemanha, mas pelo menos eram um elemento positivo sem ameaça para a Alemanha, como os imigrantes do Afeganistão e parte dos imigrantes da Síria. E agora, nas últimas eleições na Turquia, os cidadãos turcos da Alemanha, que têm dupla nacionalidade e podem votar na eleição turca, uma proporção maior de turcos na Alemanha apoiou Erdogan do que a proporção de turcos na Turquia que apoiou Erdogan. Então, o que você tem é um problema de radicalização dos turcos na Europa. E Erdogan está usando essa população como uma arma contra a Europa, para extorquir a Europa. Isso ameaça a Europa. Se vocês não me derem bilhões de dólares, eu vou abrir as comportas e os imigrantes virão da Turquia para a Europa. Ele está trabalhando com turcos na Europa de uma forma que eles possam ser usados como arma contra seus países anfitriões. Estamos falando de um regime bárbaro, não tão ruim quanto o dos iranianos, mas também com atitudes semelhantes. E, novamente, você deve aprender sobre a forte associação que a Turquia tem com a Irmandade Muçulmana, sobre que tipo de problema isso pode causar. No momento parece benigno, mas muito em breve se torna maligno. Se você olhar para o que Erdogan apresentou quando chegou ao poder no início deste século, parecia uma identidade muçulmana benigna que poderia coexistir com o Ocidente. E isso se tornou mais maligno, primeiro, em relação a Israel, e também o potencial disso piorar em relação à Europa, de modo que temos um problema muito sério lá. Para resumir, eu diria o seguinte: a Turquia é um inimigo no sentido de que os interesses básicos da Turquia, como são percebidos pela liderança turca atualmente, entram em conflito com os interesses mais fundamentais de Israel. E, portanto, temos um problema estrutural muito além deste ou de outro incidente ou confronto aqui ou ali. No momento não está no nível militar, mas o simples fato de que a Turquia possui um exército muito grande e, em certos aspectos, é um exército relativamente moderno, não tão moderno e sofisticado quanto o israelense, mas também com uma indústria militar muito forte que pode se adaptar aos desenvolvimentos no campo de batalha. A Turquia é um problema por todos os lados. Você acha que a Turquia está substituindo o Irã como o principal problema estratégico de Israel? Ou seja, as capacidades do Irã e sua rede regional de grupos proxy foram seriamente degradadas, enquanto a Turquia, como mencionamos, está se expandindo politicamente, economicamente e militarmente. Olhando para os próximos 10 anos, qual deles te preocupa mais, Irã ou Turquia? E a Turquia pode acabar sendo mais perigosa do que o Irã por causa de sua participação na OTAN e seus laços próximos com os Estados Unidos? Bem, infelizmente, uma coisa não exclui a outra. Todos podem ser inimigos de Israel. Veja o que está acontecendo hoje quando eu penso que parte da comunidade judaica americana, aqueles que apoiam Mandani, são inimigos de Israel, ou pelo menos adversários de Israel. Então isso pode até se estender a lugares que você não imagina. Deixe-me colocar desta forma. O falecido Bernard Lewis, talvez o melhor estudioso que já tivemos sobre assuntos do Oriente Médio e um amante da Turquia, disse que um dia o Irã pode se tornar a Turquia e a Turquia pode se tornar o Irã. E, novamente, isso pode acontecer ao mesmo tempo. No momento, ambos são hostis, mas apresentam tipos de desafios muito diferentes, porque a Turquia ainda mantém seus contatos europeus. Por um lado, isso restringe o que a Turquia está fazendo em relação a Israel. Por outro lado, isso a torna mais capaz. E, claro, os europeus sempre estarão do lado errado. Isso é sistemático. Essa é a única constante em que você pode confiar. Você sabe, eles vêm a Ankara e elogiam Erdogan enquanto ele ocupa o território da União Europeia no norte de Chipre. E então eles usam as piores palavras possíveis em relação a Israel e tentam impor isso a Israel. Algo que, para Israel, poderia se tornar uma ameaça com dimensões existenciais, tentando impor a Israel um Estado palestino independente neste momento. Então você está tendo problemas especiais com problemas específicos com os turcos e algumas coisas que tornam a ameaça deles
menos imediata e menos perigosa. São tipos diferentes de inimigos, mas no momento ambos são inimigos. E aliás, se você quiser um pouco de ironia histórica, nos anos 1950, Israel dependia da Turquia e do Irã contra o mundo árabe. Hoje, temos uma comunidade de interesses com a maioria dos Estados árabes, e as duas potências não árabes do Oriente Médio são hostis a Israel. Nós também, sabe, nos anos 1950 e 1960, nossos amigos na Europa eram os socialistas e os liberais de inclinação à esquerda. E hoje eles se tornaram nossos piores inimigos. Quanto mais à esquerda você vai na Europa, na maioria dos países, você encontrará mais hostilidade em relação a Israel. Então, às vezes, amigos e inimigos mudam, porque você está falando sobre parceiros políticos e opositores políticos. E amizade não tem absolutamente nada a ver com isso. Agora, a campanha de Erdogan contra Israel é uma reação ao 7 de outubro e ao Netanyahu, ou isso remonta a mais Então, do que não. isso? Isso remonta ao choque estrutural entre o que é percebido por ambos os lados como o interesse nacional mais importante. Além disso, há esse antissemitismo doentio de Erdogan e o fato de que isso o beneficia internamente. Diante de uma opinião pública muito anti-judaica, muito antissemita, na Turquia e particularmente entre seus apoiadores, ou seja, na Anatólia, as camadas mais baixas do povo turco. Lá você tem o tipo de antissemitismo que é incentivado por Erdogan e ele floresce e eles se alimentam mutuamente. A opinião pública e Erdogan se alimentam mutuamente com o antissemitismo. Erdogan realmente quer que Israel seja destruído? Ou ele quer um Israel suficientemente fraco para que a Turquia possa dominá-lo estrategicamente? Olha, ele quer um Israel suficientemente fraco para que ele possa dominar a região. E se ele quer que seja destruído ou não, eu não sei, e isso não importa. A questão do que ele quer, a mãe dele deveria se interessar mais do que eu. Você acha que o problema é o Erdogan ou o problema é a Turquia? Ou seja, O se ele problema sair, você vai acha? além do Erdogan, porque veja, ele já substituiu o que existia. Em certa medida, a classe média existente na sociedade turca pela sua própria gente. Então, tradicional, no mau sentido da palavra, tradicional também pode ser positivo. Mas no caso dele, no caso turco, esses são os tipos de forças que você não quer ver no mundo moderno. Novamente, a associação dele com o espírito da Irmandade Muçulmana é importante aqui. A Irmandade Muçulmana foi o que levou grandes partes do mundo árabe a uma posição de inferioridade por causa da sua incapacidade de lidar com os desafios do século XX. Esqueça o século XXI. Se os países como o Egito não têm futuro, e me desculpe por dizer isso, eu gostaria que o Egito pudesse se tornar o pilar da estabilidade do Oriente Médio. Porque, sabe, 90% muçulmanos sunitas e os 10% coptas se encaixam na sociedade egípcia. E você poderia ter o Egito como o pilar da estabilidade, mas o Egito está à beira da fome e ninguém tem uma resposta para 120 milhões de egípcios que não pertencem ao século XXI. Infelizmente. E o motivo está fortemente associado ao fato de que, se houvesse eleições livres no Egito hoje, os irmãos muçulmanos teriam sido eleitos. Eles foram eleitos há uma década e meia. Somente o governo militar de Sisi salvou o Oriente Médio de ver o Egito dominado pela Irmandade Muçulmana. Então é esse espírito que torna impossível para um país lidar com seus problemas, que alimenta o radicalismo e produz o fracasso inevitável dessas sociedades. Olha, o que aconteceu no Oriente Médio durante a chamada Primavera Árabe, eles saíram dos problemas ou tornaram seus problemas ainda mais profundos e menos abertos a algum tipo de resposta positiva de construção nacional e construção da sociedade. Infelizmente, isso piorou as coisas, porque o problema no Oriente Médio não está na liderança, está na sociedade.
O problema não é que há alguns líderes corruptos que são ditadores. E uma vez que as belezas da sociedade árabe venham à tona, quando eles derrubarem seus líderes, então tudo vai se desenvolver na direção certa. Mais uma vez, olhe para a Primavera Árabe. Veja o que aconteceu. E eu não acho que seja um acidente. E, aliás, no único lugar onde as pessoas tinham alguma esperança de que poderia melhorar de forma significativa, ou seja, na Tunísia, o que tornou isso impossível foram os irmãos muçulmanos. E isso me permite algo completamente à parte. Esse é o mesmo problema que temos com os ultra-ortodoxos em Israel, os irmãos judeus. O mesmo problema que vocês têm lá no momento, já que eles são uma minoria, eles podem levar uma vida parasitária às nossas custas. Mas, se eles assumirem o controle da sociedade por causa do seu número, então teremos outro Estado falido no Oriente Médio. E, novamente, é o mesmo sentimento, a incapacidade de lidar com os desafios do século XXI. E os árabes podem lidar com isso, e os turcos podem lidar com isso. Mustafa Kemal prova que os turcos podem lidar com isso com muito sucesso. E os Emirados Árabes Unidos demonstram como uma sociedade árabe pode lidar com isso muito bem. A questão é, qual parte da sociedade domina a vida coletiva, a vida pública desses países? E quando você tem algo como a Irmandade Muçulmana, ou algo como o tipo de regime que existe hoje na Turquia, então o fracasso é inevitável. Israel disse que uma instalação militar turca estava prestes a ser montada na base aérea síria. Tom Barak questionou abertamente a avaliação israelense. Quanta evidência Israel deveria exigir antes de atacar um país vizinho por causa de uma capacidade que ainda não existe? Antes de tudo, eu não confiaria em nada do que Tom Barak diz. Ele trabalha para Erdogan, ele é o defensor de Erdogan, e eu não acho que ele tenha nada de analítico a acrescentar. Tudo que for bom para Erdogan, ele vai apoiar. E eu acho que ele não tem o interesse dos Estados Unidos em mente. Ele tem o interesse de Erdogan em mente. Então, o que ele diz é irrelevante. E as evidências que a inteligência israelense tem são muito sólidas. E não deveríamos analisar informações de inteligência da mesma forma que analisamos questões judiciais. Como se a pergunta fosse: você realmente tem evidências, sem qualquer dúvida, de que algo está acontecendo? É sólido o suficiente para qualquer ação e as evidências estão lá. Nós as apresentamos aos americanos. E olha, quem não quiser acreditar nisso, que não acredite. Eu acho que tentar convencer pessoas que não querem ser convencidas é perda de tempo. Se você ver do que Israel é acusado, 90% das acusações são tão ridículas que nem valem uma resposta. É simplesmente um produto do ódio e não deve ser levado a sério. E não estou falando apenas do que, sei lá, pessoas na Coreia do Norte ou em Gaza dizem, até mesmo quando se trata do New York Times. Quer dizer, se você quer acreditar que Israel está treinando cães para estuprar prisioneiros palestinos, então você está doente. E você não tem nenhum tipo de discussão que possa ter com pessoas dispostas a aceitar elementos da calúnia de sangue. Por exemplo, Israel é apresentado como um país onde as pessoas acordam de manhã para matar bebês e coisas do tipo. E não adianta. Acho que devemos perceber que existe hostilidade. Aprendemos por milhares de anos como lidar com isso. Não devemos levar isso a sério. Agora, isso significa que Israel não comete erros? Não, comete sim. Isso significa que israelenses não podem cometer crimes? Não, israelenses cometem crimes e eles merecem estar na cadeia. E se eles fizerem isso, sabe, israelenses são humanos e têm falhas como outros seres humanos. Mas esse tipo de alegação automática ou negação do que Israel está dizendo, ok, quando vem de Tom Barrett, eu nem vou perder meu tempo tentando. Agora, você argumentou que depois de 7 de outubro, Israel deve parar de esperar que inimigos radicais estejam prontos para a guerra, que deve destruir capacidades ameaçadoras enquanto ainda estão sendo construídas. Mas a Turquia cria um problema para essa doutrina. A Turquia não é o Hamas.
Fui muito específico quando disse isso. Eu disse que, quando se trata de países árabes, nós basicamente temos uma resposta para os países árabes se armarem. Ou seja, quando nós nos armamos, aproveitamos melhor o tempo e eles estão se armando. E podemos manter a vantagem a nosso favor usando o tempo melhor. Eu falei sobre forças radicais, não sobre países como o Egito ou, nesse caso, a Turquia. Eu falei sobre os palestinos em Gaza ou em outros lugares. Eu falei sobre o Hezbollah. Eu falei sobre os Houthis e assim por diante. E eu disse que Israel deve adotar a política, e estamos seguindo a política, de manutenção pela força, onde não esperamos que eles estejam prontos. Agora, quando se trata da Turquia, não é que a Turquia fique mais forte, mas sim que a Turquia se aproxime de Israel. E aqui, o que fizemos neste aeroporto é exatamente essa política. Não vamos esperar que eles se entrincheirem, tragam mísseis superficiais para este local, atrapalhem nossa liberdade de ação em relação ao Irã e só então responder a isso. Assim que descobrirmos que é isso que eles estão fazendo, devemos indicar que estamos dispostos a destruir, como fizemos desta vez, e assim impedir isso por um tempo pelo menos, ou realmente destruir se isso se concretizar. E isso não quer dizer que, quando os turcos dizem para construir uma marinha muito grande, nós vamos afundar essa marinha porque um dia ela vai atacar Israel. Não é em relação à Turquia, é em relação ao que a Turquia está fazendo na Síria. Agora, eu quero só te dar uma hipótese, mas suponha que a próxima instalação que Israel acredita que deve destruir tenha militares turcos dentro. Então vamos tentar Israel fazer ainda isso. deve Não, atacar? Israel deveria tentar fazer isso quando o pessoal não estiver presente. Ok, então você vê, agora estamos entrando em problemas táticos. Você faz isso durante o dia ou faz à noite? Você garante que os alojamentos não sejam bombardeados, mas que as instalações sejam bombardeadas quando não estiverem ocupadas e assim por diante? Claro, devemos tentar ser cuidadosos para não provocar os turcos desnecessariamente. Nós, necessariamente, vamos provocá-los, mas não desnecessariamente. E segundo, porque não queremos criar um problema para os americanos, já que eles querem trabalhar com os turcos. Então, essas são questões táticas. Como você faz isso da maneira mais eficaz? Você faz imediatamente ou espera um pouco? Você faz isso durante o dia ou durante a noite? Então, você pode falar com alguém que perde tempo discutindo questões táticas ou que não perde tempo, mas faz seu trabalho discutindo questões táticas. Porque ele precisa tomar as decisões sobre como implementar uma boa estratégia de forma taticamente apropriada. Essa não é a minha especialidade. E eu não acho que devemos entrar nos detalhes táticos aqui. A única razão pela qual eu disse isso foi porque, se, digamos, soldados turcos morrerem, então Erdogan provavelmente terá que retaliar por isso. Então, isso é. Então vamos Realmente, tentar por não, quê? então vamos tentar não matá-los. Certo. Agora, minha próxima pergunta é: você tem sido muito crítico em relação ao relacionamento entre Trump e Erdogan, como deveria ser. O que você acha que Trump vê em Erdogan que talvez nós não estejamos vendo? E o que Erdogan entende sobre Trump que lhe dá tanta confiança? Ele está manipulando Trump? Como é esse relacionamento entre eles? Não, Trump tem uma espécie de afinidade por pessoas como Kim Jong-un e Erdogan que eu não sou profissionalmente qualificado para explicar. E os críticos de Netanyahu dizem, como Netanyahu também, ok? Mas, na verdade, ditadores, acho que isso não se aplica ao Netanyahu, é uma história diferente. Ditadores que podem entregar resultados que podem ditar tudo, porque Trump quer ditar tudo. Então, novamente, não sou profissionalmente qualificado para discutir isso, mas acho que ele não entende o radicalismo de Erdogan. Os americanos têm consistentemente um problema em entender radicais porque acreditam que as pessoas se tornam radicais porque não conseguiram o que queriam de forma legítima. Então, elas recorrem ao caminho ilegítimo. E se você der a eles o que querem de forma legítima, eles vão se moderar. Eu não sei. Eu realmente não me importo com a razão psicológica profunda para isso. Como você sabe,
Trump não é motivado por uma ideologia bem organizada ou por uma visão estratégica super elaborada da realidade e coisas assim. Ele age com base em seus instintos. Muitas vezes, os instintos dele são muito bons, como foram quando ele viabilizou os acordos de Abraão. E às vezes eles são bons, como foram quando ele participou da ação israelense em junho e destruiu as instalações nucleares ou atingiu as instalações nucleares. E às vezes esses instintos vão na direção errada, como quando ele capitulou diante do Irã em maio, 26 de junho. E com Erdogan e com outros ditadores, ele se sente confortável. Precisamos olhar para o resultado. Do ponto de vista israelense, é certo que Erdogan e Trump trabalham bem juntos. E eu não acho que descobrir exatamente o que levou a isso seja algo que eu possa fazer. Agora, conversei com um especialista na semana passada e ele basicamente me disse que a Turquia é um dos maiores financiadores das operações do Hamas em Gaza. E essa atividade financeira nessa escala não poderia acontecer sem o conhecimento do governo turco. Além disso, a inteligência israelense já vinculou repetidamente as redes do Hamas na Turquia ao financiamento, recrutamento e conspirações contra israelenses. Quão preocupados devemos estar com o papel da Turquia em ajudar o Hamas em Israel? Devemos nos preocupar com isso. É verdade que isso está acontecendo. E é uma batalha difícil porque, primeiro, há uma enorme simpatia pelo Hamas na Turquia, desde Erdogan até as pessoas comuns, e não apenas o próprio Erdogan, mas também seu povo, suas instituições e tudo mais. E isso é um problema, e devemos estar cientes disso. Aliás, Erdogan tem seus próprios problemas. E se o apoio dele ao Hamas passar dos limites, acho que há algumas coisas que Israel poderia fazer e que não está fazendo no momento. E acabamos de ver um novo alinhamento sunita entre Turquia, Arábia Saudita e Paquistão. Isso é algo histórico ou é só um exagero sobre a importância desse pacto entre eles? Eu não acho que esse pacto seja muito importante. Primeiro de tudo, ao dizer que isso é como a OTAN e o artigo 5 da OTAN e que eles vão se ajudar mutuamente, isso é ridículo. Isso não vai acontecer. Se o Irã atacar a Arábia Saudita amanhã, então a Turquia vai declarar guerra ao Irã. Aliás, eu iria gostar de uma guerra entre Irã e Turquia. Seria muito divertido. Seria quase tão bom quanto a guerra entre Iraque e Irã, que eu gostei muito na época. Eu realmente estava torcendo para que ambos tivessem sucesso. Então, no verdadeiro espírito esportivo, acredito que o importante é o jogo, não o resultado. E eu fiquei muito triste que tenha acabado. E se os turcos e os iranianos lutarem entre si, ambos têm a minha bênção. E um deles vai sair mais enfraquecido. Ficarei feliz em ajudá-los para que possam continuar. Infelizmente, isso não vai acontecer. Em outras palavras, não acho que a Turquia atacará o Irã quando o Irã atacar a Arábia Saudita. Existe uma ligação muito mais importante e séria entre o Paquistão e o Irã. E provavelmente os sauditas pagaram, até certo ponto, pelo projeto nuclear paquistanês. E os paquistaneses estão dispostos a estender parte da dissuasão de sua capacidade nuclear à Arábia Saudita. E eles cooperam militarmente e podem trabalhar juntos. Então, no nível saudita-paquistanês, eu levaria isso um pouco mais a sério em relação à participação turca. Eu não vejo isso como algo revolucionário que vai mudar o Oriente Médio. Quero passar para o Irã. Quase 6 meses após o início do conflito iraniano, grande parte da capacidade militar convencional do Irã foi degradada. Sua rede regional está gravemente danificada, mas o regime ainda está lá. Qual é a sua avaliação de onde estamos agora nesta guerra? E o que realmente significa vitória? Qualquer um que perde tempo discutindo o que vitória realmente significa deveria encontrar algo mais produtivo para fazer do que isso.
Você alcança seus objetivos de forma cumulativa. Pode levar décadas, pode levar gerações. Pense em quanto tempo levou para derrubar a União Soviética. E você nunca sabe quando está acontecendo. Quando estiver acontecendo, você vai se surpreender. Quando não estiver acontecendo, você vai se surpreender. E, aliás, não só derrubar o regime. Quando a Primavera Árabe explodiu, isso nos surpreendeu. Se não tivesse explodido, ficaríamos surpresos por não estar explodindo. Essas são coisas muito, muito difíceis de prever. Mas devemos tornar a vida no Irã miserável? Sim. Devemos minar o Irã? Sim. Isso poderia derrubar o regime algum dia? Sim. É importante que tudo que é ruim para o Irã seja bom para todos os mocinhos. Quer dizer, não só para Israel, mas para os Estados Unidos, para a Europa. Os europeus não sabem o que é bom ou ruim para eles, então eles realmente não importam. Eles não são atores. Eles se esforçam muito para se tornarem insignificantes nos assuntos mundiais. E eu não sei. Eu sei que tudo o que enfraquece o Irã é bom para praticamente todo mundo. A questão é: podemos impedir que eles se tornem uma potência nuclear? E isso depende, em grande parte, dos Estados Unidos e também de Israel, porque para Israel é uma ameaça existencial. Estamos falando de bárbaros. Estamos falando de pessoas que, mesmo que não usem armas nucleares, eles vão usar isso para se tornarem imunes enquanto preparam outras coisas que vão minar a nossa própria existência. Então, é algo que Israel deve levar muito a sério. E, no momento, dependemos dos Estados Unidos. Espero que o regime de sanções americano seja realmente eficaz. E isso leva muito tempo. Aliás, o governo Biden disse: olha, a política de sanções de Trump não funcionou. É porque o governo Biden parou com as sanções que elas não funcionaram. Quero dizer, o governo Biden é responsável pelo bem-estar do regime iraniano, assim como Obama foi responsável por isso. Porque eles não entendem que qualquer coisa com que os iranianos possam concordar é ruim para os Estados Unidos. E, portanto, o acordo entre os Estados Unidos e o Irã agora, o memorando de entendimento, foi catastrófico. Se os iranianos podem aceitar algo, nós não deveríamos aceitar. Não há como chegar a um acordo com eles que seja aceitável para o Ocidente. Se eles concordam com algo, nós fomos enganados, nós falhamos. Então, pressão e mais pressão. Pressão militar, neste momento, não é realista, pelo menos até as eleições de meio de mandato, pressão económica, qualquer outro tipo de pressão, qualquer outro tipo de atividade contra os iranianos. De novo, tudo o que for ruim para o Irã é enormemente importante para a civilização ocidental. Os europeus não estão dispostos a fazer nada. Quer dizer, ser impotente é a única coisa da qual eles podem se orgulhar. E os Estados Unidos, infelizmente, assim como a Europa, não têm disposição popular para lutar por causas essenciais à liberdade no mundo. E temos um grande problema, porque essa é a atitude não só da opinião pública na Europa, mas também da opinião pública nos Estados Unidos. Agora quero fazer uma última pergunta. Neste momento, estamos vendo o período eleitoral em Israel. Vamos supor, assumindo que Netanyahu não vença, se outra pessoa chegar ao poder, isso mudará a estratégia de Israel quando se trata de lutar contra seus inimigos? Devemos nos preocupar com isso? Não de uma forma significativa. Os israelenses, e isso é um consenso muito, muito amplo na sociedade israelense, percebem que contenção não é uma opção. Que o que eu chamo de manutenção pela força é absolutamente necessário, que não podemos nos dar ao luxo. Mesmo pessoas como eu, que estão ansiosas para sair da faixa de Gaza e ansiosas para sair da esmagadora maioria da Cisjordânia. Até mesmo pessoas como eu percebem isso neste momento. Estabelecer um Estado palestino independente vai trazer o Irã a 15 quilômetros de Tel Aviv e vai trazer milícias afegãs para essas áreas e o Hamas para controlar esse Estado palestino. E então, talvez até forças irlandesas protegendo os terroristas de uma retaliação israelense ou algo assim. Então, nós sabemos que
que toda essa besteira, se você me permite a expressão acadêmica, sobre a Europa defendendo um Estado palestino que eles reconhecem e tudo mais, a maioria dos israelenses entende que isso é ridículo. Tenho o prazer de dizer que os progressistas em Israel cometeram suicídio eleitoral. Eles nem sequer estão representados no Knesset. O que chamamos de esquerda em Israel, o partido Yair Golan, posso discordar deles sobre este ou aquele assunto, mas basicamente eles não estão dispostos nem mesmo a considerar o tipo de conselho ridículo que Israel recebe da Europa ou do Partido Democrata nos Estados Unidos. E eu acho que a diferença na política não será grande. Aqui e ali você tem uma pessoa menos experiente, mais dura aqui, mais dura ali, mais branda aqui, mais branda ali, questões menores. Quando se trata da maioria dos israelenses e das decisões mais importantes na segurança nacional de Israel, haverá semelhanças. Que bom ouvir isso. Professor Schwista, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre um prazer conversar com você. Obrigado.